Explorando as Escrituras com missionário Guilherme Lemos. Graça e paz, povo de Deus. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Lembrando que nós estamos falando no decorrer das semanas, através do Explorando as Escrituras, nós estamos falando a respeito do poder da igreja. Então nós falamos a respeito do poder da escolha na vida da igreja. O que isso causa na vida do cristão, quais as consequências das suas escolhas. Nós também falamos a respeito do poder da oração. Então, se você não acompanhou essas ministrações, eu quero convidar você a ir lá no nosso canal, pode ser no YouTube ou no Spotify, e você vai conseguir acompanhar a respeito desses temas também, do poder das escolhas e do poder da oração. No poder da oração nós aprendemos através da vida do rei Josafá. E hoje eu quero continuar falando a respeito de mais um poder que a igreja tem. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos a respeito de um versículo ali, um capítulo muito famoso quando falamos de oração. Mas hoje eu quero atrair ou extrair através da oração dominical, da oração que muitos de nós, a grande maioria de nós sabemos. Eu quero atrair a respeito do tema de o poder da governança. Então nós continuaremos falando a respeito de oração, mas esmiuçaremos um pouco mais. Eu quero convidar você a ir comigo lá no texto de Mateus, no Evangelho de Jesus, escrito pelo apóstolo Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9, diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, aqui o Senhor está ensinando os seus discípulos como eles deviam orar. Quando nós olhamos para o texto de Mateus, desde o capítulo 1, no capítulo 1, Mateus fala a respeito da genealogia de Jesus. Ali também é falado sobre o nascimento de Jesus. No capítulo 2, fala sobre a infância de Jesus. No capítulo 3 de Mateus, nós encontramos a pregação de João Batista. Ali Jesus é batizado. E no capítulo 4, Jesus é levado para ser tentado no deserto pelo diabo. No deserto, Jesus jejua 40 dias. E após ser tentado no deserto, ele retorna para Galileia. E ali ele cumpre o seu ministério. Na Galileia, o Senhor Jesus escolhe vários dos seus discípulos, a grande maioria deles. Na Galileia é onde ele executa as curas, os milagres. E quando chegamos no capítulo 5, Jesus já vai pregar sobre as bem-aventuranças. O Sermão do Monte. E nós encontramos esse sermão longo de Jesus, um sermão que nos ensina a respeito de muitas coisas. No capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. Então, essa oração que Jesus nos ensina, ela está inclusa no Sermão do Monte. No capítulo 6, durante esse sermão, o Senhor começa a ensinar como o seu povo deveria orar. Essa oração, ela é retratada tanto por Mateus quanto por Lucas, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas no capítulo 11, versículo 1. Mas lá nós encontramos uma informação a mais, que diz assim: de uma maneira, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ali nós descobrimos
que o que Jesus estava fazendo era corresponder a um pedido dos discípulos. Jesus já estava ensinando com o seu próprio exemplo, pois Jesus tinha orado e isso motivou os seus discípulos a quererem aprender como Jesus orava. E isso já nos ensina uma coisa. Nos ensina que a nossa vida, ela fala muito mais através das nossas atitudes do que com as nossas palavras. Mas a igreja, ela tem um poder diferenciado. Quando ela prega a palavra de Deus, além de ela ensinar através das atitudes, ela pode trazer cura, transformação, libertação, transformar cenários, vidas, através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é poderosa. É poderosa. E hoje, através dessa palavra que é poderosa, eu quero refletir com você através do poder de governar. Pois bem, quando nós lemos no início do capítulo 6, ali é onde retrata a oração ensinada por Jesus, nós aprendemos algumas outras coisas. Jesus ensina que nós não devemos dar esmolas ou orar apenas para os outros verem. Então nós devemos tanto dar esmolas e orar, porém, para a glória de Deus. Devemos fazer isso porque amamos a Deus. E quando o Senhor ensina a respeito de oração, no versículo 9, ele começa ensinando assim: portanto, vós orareis assim. Como que nós vamos orar? Pai nosso. Primeira coisa que o Senhor começa nos ensinando é a respeito dessa intimidade. Agora, quando nós nos prostramos diante de Deus, muda o cenário. Nós nos colocamos ali na posição de filhos. E qual é o papel de um pai e de um filho? O papel do filho é ele obedecer ao pai, aprender com o pai. E, acima de tudo, ele deve ser próximo ao pai. De contrapartida, o pai protege o filho, sustenta o filho, ensina o filho, conhece o filho. E, acima de tudo, ele deve amar o filho. Assim como Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o unigênito, para morrer por todo aquele que nele crê. O Senhor quer salvar-nos. Basta que nós creiamos que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E não para por aí, porque em breve ele voltará. Então, o maior exemplo de paternidade foi dado pelo próprio Deus, amando a humanidade. E agora ele nos adotou, agora reconhecendo quem Deus é. Pai, diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Nós leremos durante toda a oração ensinada por Jesus uma palavra que é pequena, mas é extremamente esmiuçada e de suma importância nessa oração. Nós leremos o nosso. Ensina-nos. Nosso. Perdoa-nos. Aos nossos devedores. E durante toda a oração o Senhor utiliza esse nós, nosso. Por quê? Porque essa oração, ela é individual. Tanto que é dito: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto. Porém, é uma oração da igreja. E como eu costumo dizer, não existe igreja de um membro só. A igreja, ela é composta por vários membros, cada um com a sua função. Por isso que nós devemos nos lembrar uns dos outros na oração. Mas, pelo que eu me recorde, eu predisse aqui que não iria falar de oração, iríamos falar de governo. E é dito assim: Pai nosso que estás nos céus, e santificado seja o teu nome. Duas coisas é importante observar aqui. Parece que Jesus está explicando sobre um Deus que está distante, Pai nosso que está lá no céu, mas não é isso. Ele segue dizendo: santificado seja o teu nome.
Agora parece que Jesus está ensinando a santificar a Deus. Mas nós sabemos que Deus é santo. O que Jesus Cristo realmente está ensinando é como todos conhecerão que Deus é santo. O que ele está ensinando é que o nosso Deus, ele governa sobre tudo e sobre todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E agora ele vai começar a falar como é santificado o nome de Deus através da nossa vida. Não que Deus não seja santo, mas como nós demonstramos essa santidade de Deus. Como as pessoas conhecem que Deus é santo. A santidade de Deus deve ser mostrada ao mundo através do governo que ele exerce sobre a nossa vida. E hoje nós queremos falar aqui sobre quem tem governado e quem deve governar. Existem algumas formas de governo manifestas no mundo. Entre as mais conhecidas podemos citar um governo tirano, a monarquia e a democracia. Então, no governo tirano, abusa-se do poder e das leis. Historicamente, esse governo continua no poder de maneira ilegítima. Na monarquia, o monarca permanece como chefe do governo até a sua morte. E esse modelo de governo é o mais antigo, a mais antiga forma de governo, e confunde-se muito com o império. O império, contrapartida, ele é mais uma medida política do que uma forma de governo. E o objetivo era a expansão e dominação de uma nação sobre outra. Quando Jesus nasceu, o Império Romano era governado por César Augusto. Ele foi o fundador do Império Romano e seu primeiro imperador. Governou de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Mas na época que Jesus ensinou essa oração, o império estava sendo governado por Tibério César, filho adotivo de César Augusto. Ele reinou por 14 depois de Cristo até 37 depois de Cristo. E nós temos a democracia. Na democracia, nós conhecemos porque vivemos dentro de uma democracia até o momento. E a democracia é um regime onde todos os cidadãos elegíveis participam da liderança da nação, diretamente ou através de representantes eleitos. Sabendo agora dos principais governos exercidos no mundo, no versículo 10 diz assim: venha o teu reino. E a palavra reino aqui, ela vem do grego basileia. Adequadamente traduzido como realeza, é o exercício do poder real. Então, quando nós olhamos para o tempo do Antigo Testamento, durante várias vezes foi mencionado a respeito desse reino que viria a ser estabelecido pelo Messias. Porém, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós descobrimos que os judeus, eles esperavam de uma maneira errada. Eles esperavam um reino que viria a ser estabelecido por um Messias que iria tirá-los daquela opressão que eles vinham vivendo através dos povos estrangeiros. Esse reino viria estabelecer a religião, ou seja, o culto judaico. Ele reformaria a moral corrompida do povo. Porém, quando Jesus Cristo veio, ele veio para estabelecer o que podemos considerar que é um reino material, espiritual e progressivo. Observe, material, pois ele veio para mudar sociedades. Espiritual, porque ele veio ter domínio dos nossos corações, e isso envolve nossas decisões, nossos sonhos e desejos. O reino espiritual que Jesus Cristo veio estabelecer começa a partir do nosso coração. Ele veio estabelecer um reino na nossa vida, dominar o nosso ser. Mas esse reino é progressivo, como eu falei. Ou seja, ele começa quando abrimos o nosso coração para que Jesus reine e termina
na sua segunda vinda. Uma vinda visível para todos, quando virá julgar e reinar em glória. Ele é progressivo porque ele começa na terra, mas ele termina no céu. Ele é progressivo porque ele começa na vida de um homem totalmente pecador, um homem lavado no seu pecado, mas termina na vida de um homem santificado para a glória de Deus, lavado no sangue do Cordeiro. E quando nós olhamos para a parte B do versículo 10 dessa oração, diz assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E nem sempre nós vamos entender o que o Senhor quer para o nosso futuro. Mas nós devemos estar atentos a uma coisa. Qual é a vontade do Senhor hoje, lá no céu? O que não é feito no céu é muito fácil de se entender. Porque no céu não entra pecado. No céu não entra nada que não compactue com a palavra de Deus. Então nós podemos não saber do nosso futuro, mas nós sabemos que Jesus Cristo preza por santidade, por confissão de pecados. Sendo assim, nós saberemos como nos portar na terra. E isso é importante, porque aqui nós começamos a entender a respeito do governo de Deus. Quando nós olhamos no versículo 11, diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui é o estabelecimento concreto, completo do reino de Deus, do governo de Deus. O pão nosso de cada dia demonstra confiança e obediência a Deus. Quando nós olhamos em Êxodo, no capítulo 16, no versículo 4, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha presença ou não. Então, após a murmuração do povo, Deus enviou o maná. O maná era diário, pois provaria se o povo iria obedecer ou confiar na provisão de Deus. Se o povo iria obedecer esse mandamento do Senhor, que era: pegue o pão para cada dia. Ou também se o povo iria confiar que no outro dia Deus enviaria o maná. Se o povo faria conforme a ordem do Senhor. Então, o versículo 12 nos ensina a respeito do governo de Deus. E o governo de Deus deve ser estabelecido com a nossa confiança em Deus e a nossa obediência em Deus. Quando nós olhamos para o versículo 12, também nos fala assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E aqui nós podemos destacar a respeito do governo humano. Porque no governo humano nós não temos perfeição. O governo humano é repleto de pecado. O governo humano, ele exige uma transformação diária, perdão diário. Por isso que é dito: perdoa-nos as nossas dívidas. Quando nós olhamos para Gálatas no capítulo 5, a partir do versículo 19, fala a respeito de como é o governo humano. Sabendo que no governo humano existe corrupção, traição, todas as obras da carne que impedem de herdar o reino de Deus, que nos impedem de herdar o reino de Deus. Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, vai dizer assim: ora, as obras da carne são manifestas, são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então aqui o Senhor, através da vida de Paulo, na carta escrita aos Gálatas, nos ensina que
Quem pratica essas coisas que são manifestações da nossa própria carne não herdarão o reino de Deus. Também, quando o Senhor está ensinando aqui, em Mateus, no capítulo 6, versículo 12, nós podemos interligar com o versículo 14 e 15. Então, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. No versículo 14 diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, essa conexão deve ser muito bem feita, porque nós devemos exercer perdão na terra para receber perdão no céu. Assim também devemos ser justos na terra, para que a justiça de Deus ela permaneça na nossa vida de uma maneira boa. Afinal, a justiça de Deus ela vai ser estabelecida sempre. Deus é um Deus justo. E se nós não exercemos nossos papéis de justiça na terra, a realidade é que a justiça de Deus ela vai trazer sobre nós uma condenação eterna. Então nós devemos estar atentos para entender que nós devemos perdoar uns aos outros, sabendo que a governança humana ela é repleta de defeitos. Agora, relembrando, quando nós lemos ali no versículo 9 a respeito do Pai Nosso, nós precisamos reconhecer a nossa identidade de filhos de Deus para gerar relacionamento com Deus. No versículo 10, falamos a respeito do venha o teu reino. Então, um reino santo que é material, espiritual e progressivo. Ele começa na terra e termina no céu. Começa com santificação e termina com glorificação. No versículo 11, falamos do pão diário, obediência e confiança em Deus, aspectos de alguém que reconheceu a identidade de filho, alguém que ora Pai Nosso. E no versículo 12, quando o governo humano se rende ao governo de Deus, nós temos a transformação de uma vida. Isso é importante entender, porque nós aprendemos a respeito do que acontece quando o governo de Deus é estabelecido. Nós também aprendemos a respeito de como é o governo humano quando nós resolvemos não querer estabelecer o governo de Deus, estabelecer o governo humano. Mas quando o governo humano se rende ao governo de Deus, acontece a transformação de uma alma. O Senhor entra na nossa vida e nos traz transformação. Mas no versículo 13 diz o seguinte: e não vos deixes cair em tentação. E isso é muito curioso, por causa que a palavra de Deus vai nos ensinar que o Senhor a ninguém tenta. Olha o que diz em Tiago, no capítulo 1, versículos do 13 ao 15. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que nós lemos aqui é que o Senhor a ninguém tenta, mas nós somos tentados pela própria concupiscência. Aquela concupiscência que nós lemos em Gálatas. O desejo de fazer o errado. Nós somos mais facilmente atraídos para aquilo que é ruim do que para aquilo que é bom. Por isso que precisamos santificar a nossa vida. Por isso que nós precisamos submetermos-nos ao governo de Deus. Por exemplo, no capítulo 4 de Mateus, 2 capítulos antes, logo no versículo 1, Jesus Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto, é o que diz, para ser tentado pelo diabo. Então o Senhor Jesus teve a permissão de Deus para ser levado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Mas não foi Deus que tentou. Quem tentou foi o diabo. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele está a todo tempo querendo que eu e você falhemos, erremos, que nós nos afastemos do Senhor e que tiremos de Deus o governo que ele deve exercer. Mas entenda uma coisa, o Senhor tem todo o poder.
Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas ele espera de nós que nós submetemos-nos a ele. E no versículo 13 ainda, vai ser falado a respeito disso nas entrelinhas. Olha o que diz. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, primeiramente. Esse reino fala assim de onisciência de Deus. Pois teu é o reino, um reino estabelecido sobre a terra e o céu. Observe isso, que nesse reino estabelecido por Deus, ele tem conhecimento de tudo. Quando nós submetemos-nos a Deus e ele estabelece o reino dele, ele estabelece também a onisciência dele. Mas não significa que se o Senhor não entrar na nossa vida, ele não vai nos conhecer. O reino de Deus já foi estabelecido quando Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário. Deus nunca perdeu o controle das coisas. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele nos deu a oportunidade de nós submetermos-nos a Deus, pedindo perdão dos nossos pecados, e através da confissão que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, que venceu a morte, nós podemos ter o perdão dos nossos pecados. E Jesus nos conhece. Nesse reino, o Senhor conhece a minha e a sua vida, Ele sabe quando nós pecamos. Ele sabe das nossas debilidades, mas Ele quer estabelecer-se controlando a nossa vida para que eu e você tenhamos uma vida transformada. E o Senhor fala do poder, pois teu é o reino, o poder, e aqui fala da onipotência de Deus. Um poder capaz de transformar o mais miserável pecador em um verdadeiro adorador. Um poder capaz de nos levantar quando estamos caídos, de transformar aquele que parece uma escória na sociedade. Um poder capaz de perdoar. Um poder capaz de levantar. Um poder capaz de transformar, um poder que pode atuar em nós e através de nós. Um poder que está disposto a transformar a nossa vida. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A glória fala da onipresença de Deus. Não é uma glória passageira ou momentânea. Deus é o obtentor da glória eterna. A glória para sempre. Entenda isso, quando nós olhamos para o mais antigo das eras, nós encontramos Deus lá. Não importa o quão fundo você vá procurar nas escrituras ou nos livros, Deus vai estar naquela era. Porque Deus simplesmente é. Ele não foi criado. No início ele estava lá. Hoje ele está aqui conosco. Mas ele também está lá no futuro. E creio que o Senhor está esperando, ansioso, se assim podemos dizer, sabendo que Deus não perde o controle nunca, mas para o nosso entendimento ele espera com uma vontade enorme de que nós cheguemos lá, com o coração aberto, falando: Senhor, venha o teu reino. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas não para por aí, o Senhor fala bem assim, no fim da oração. Amém. Parece tão simples, mas está escrito, o Senhor nos ensina a respeito desse amém. E amém é uma palavra da origem hebraica e aparece em praticamente todas as línguas. Nós podemos traduzir o significado dessa palavra como assim seja ou é assim no português. Seu significado também passa por algumas expressões que encontramos na língua portuguesa como certamente, de fato ou com certeza. Então, é muito importante nos atentarmos a isso. Porque quando nós dizemos amém, nós estamos dando o nosso voto de confiança.
Quando nós dizemos amém, nós estamos submetendo à vontade de um outro. Cuidado ao dizer amém, pois você está assinando embaixo do que está sendo falado. Em Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 14, Jesus Cristo é chamado de amém. Isso é tão curioso. O significado lá é que ele é a convicção, a certeza plena de que as promessas de Deus estão sendo cumpridas fielmente. Olha o que diz. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, quando nós dizemos amém, nós precisamos entender que é como se nós estivéssemos dando o nosso voto de confiança para a palavra de outro. Por isso que é necessário entendermos que o governo de Deus, ele é estabelecido em nós na medida que nós submetemos o governo humano a Deus. Mas é curioso porque lá em Apocalipse, quando nós continuamos lendo esse mesmo trecho, fala a respeito de uma mornidão. Se por um lado devemos ter cuidado ao dizer amém, por outro lado ficar na mornidão, na abstenção, é uma condenação para Deus. Olha o que diz em Apocalipse, no capítulo 3 ainda, nos versículos que seguem, 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Observe isso, que o Senhor, ele cobra de nós uma posição no reino de Deus. O Senhor cobra de nós que nós oremos com certeza do que ele quer estabelecer na nossa vida. E trazendo hoje para o cenário onde nós vivemos, nós estamos vivendo um tempo onde a decisão do cristão, ela fala muito de quem ele é realmente em Deus. Se é realmente alguém que pode orar Pai Nosso, ou se é alguém que não assumiu a paternidade de Deus. Se é alguém que está tentando se colocar como filho, mas não está querendo obedecer. Não está querendo receber essa governança do Pai, esse ensinamento do Pai. Talvez você, assim como eu, esteja num cenário onde ou você escolhe coisas que agradam aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, ou você escolhe ser talvez perseguido por amor a Cristo. Observe uma coisa, o Senhor não vem estabelecer um reino de riquezas na terra, um reino de glória e muita glória, de felicidade apenas na terra. Ele vem estabelecer um reino em nós, um reino onde nós submetemos-nos à vontade dele e clamamos: Senhor, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Importante é que nós nos questionemos qual é a vontade do Senhor. E a igreja que realmente se submeteu à vontade de Deus, ela não faz a própria vontade. Ela faz a vontade de Deus. A vontade de Deus não está relacionada a riquezas terrenas, como eu falei. Mas a vontade de Deus está totalmente voltada a uma ideologia do céu. Então, se você está em dúvida sobre para que lado você vai, eu quero convidar você a submeter a tua vontade a Deus. Porque Deus é perfeito. Na outra semana nós aprendemos a respeito de oração. Se até aqui você orou e não respondeu, corre para a Bíblia. Se você acha que Deus não te respondeu ainda, ele já escreveu a resposta para nós. O Senhor não compactua com o pecado. Ele não compactua com a lascívia, ele não compactua com a ladroagem, com a corrupção. O Senhor não aprova. Então que eu e você nos submetamos à vontade de Deus, para que o Senhor
possa ser glorificado na terra, também através da nossa vida. Entenda isso. O nome do Senhor vai ser glorificado, querendo eu ou não, querendo você ou não. Ele nunca perde o controle. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas Ele quer que eu e você, a cada passo, submetamos a nossa vontade a Ele e glorifiquemos a Ele. É só um homem governado por Deus que pode representar Deus nesse mundo. Quero convidar você a submeter o governo da tua vida ao Senhor. E hoje, nós podemos orar como o Senhor ensinou. Não porque fazemos várias repetições vãs, o Senhor ensinou para que nós não façamos assim. Mas orando, entendendo que essa oração fala a respeito do governo que o Senhor quer estabelecer na nossa vida. Então, quero convidar você a orar comigo esse ensinamento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida, que você possa ser impactado pela glória do Senhor. A minha oração sincera é para que você tome decisões que glorifiquem o nome de Deus. Que nós possamos, como igreja, manifestar a presença de Deus na terra, através do nosso voto de confiança, através do nosso amém, através da nossa confiança, acima de tudo, em Deus.